Olá, muito boa tarde. Descobrir o significado de textos da Bíblia. Essa é a proposta que lhe fazemos neste programa da Igreja Católica, onde queremos analisar os excertos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. São para isso nossos convidados o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Padre Vítor Gonçalves, pároco no Patriarcado de Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. De facto, para centrar atenções nos textos da Bíblia, nas três leituras que são lidas nas Eucaristias deste domingo, a primeira delas, Padre Armindo Vaz, é do livro da profecia de Daniel, no capítulo 12, onde se fala de um tempo que virá, um tempo de angústia, mas onde acontecerá também a salvação. Em que contexto é que acontece essa profecia? Exatamente. Fazem-se três referências ao tempo. Em futuro. Naquele tempo surgirá, será um tempo de angústia, mas nesse tempo virá a salvação. Seria interessante uma palavra sobre a forma de nós entendermos o profeta. Geralmente, na cultura mesmo cristã e talvez não cristã de hoje, liga-se o profeta ao anúncio, ao pré-anúncio, à predição, à previsão do tempo futuro. O profeta é visto assim como um bocadinho um adivinho. Ora, nos profetas bíblicos, o tempo anunciado, o tempo referido, não é propriamente um tempo de futuro segundo o esquema tradicional ocidental de passado, presente e futuro. O essencial da visão e da palavra do profeta não estava ligado ao tempo futuro. Era uma descoberta, sim, mas o que descobria não era o tempo futuro adivinhado, era o novo absoluto. Era o divino no humano, era o transcendente a entrar no imanente, portanto num diálogo do divino com o humano e do humano com o divino. O profeta era aquele que, tendo tido uma experiência forte de Deus através da meditação e da oração, depois interpretava, manifestava a sua vontade aos humanos, manifestava a vontade de Deus aos humanos, mas sem implicar necessariamente com o futuro. O tempo na narração da profecia bíblica, não se traduzia então nesse paradigma de passado, presente, futuro da nossa língua ocidental. Em certo sentido, a profecia já tinha sido cumprida, porque era dita no perfeito de Deus. Literariamente é verdade, apresenta-se no futuro, mas então com que significado e com que intenção? Com a intenção de significar que Deus é que toma a iniciativa absoluta na condução da história humana. E põe-se no futuro também, porque via o futuro a vir ao presente do destinatário dessa profecia. Portanto, esse anúncio do profeta intuía o definitivo, isto é, o sentido último das coisas. Via as coisas últimas. Ou seja, numa palavra, o objetivo do profeta era contribuir para os seus contemporâneos compreenderem os acontecimentos segundo o olhar de Deus. E neste caso, neste texto, a profecia de Daniel, qual seria o contexto histórico Exatamente. do povo? Ora, o autor que escreve a visão de Daniel é do século II a.C. Mas parte desta visão está situada no século VI a.C. Fala-se há referências explícitas a Nabucodonosor e outros reis do século VI do tempo de Cristo. Ou seja, é uma profecia depois do acontecimento. No que diz respeito ao desenvolvimento da história, já se tinha realizado aquilo que ela anunciava. É situada no século VI a.C., para que a visão futura aparecesse aos ouvintes como já cumprida no presente. Ou seja, o que é que ela queria dizer, esta maneira de falar? O aprofundamento dos acontecimentos presentes era apresentado em forma de visão de coisas futuras para sugerir que a história humana obedece
ao desígnio salvador de Deus e que Deus a cumpria. O contexto é o da linguagem apocalíptica também. Portanto, este contexto histórico exprime-se através do género literário da linguagem apocalíptica. Apontando para um fim dos tempos. Para o fim dos tempos, exatamente. A linguagem apocalíptica usava-se geralmente em tempos de crise. Estava ligada a tempos de crise. Momento histórico difícil. Qual era este momento difícil a que se refere esta visão do profeta Daniel? É a do tempo de invasão, de opressão, de perseguição de todo um povo por parte do rei Seleucida Antíoco IV, o Epifanes, chamado Epifanes. Tinha profanado o templo de Jerusalém, perseguia os crentes da fé judaica, mandando matar os que não quisessem converter-se, proibindo o culto e negando a liberdade religiosa. Muitos judeus, com medo dessa perseguição, estavam a passar-se para o outro lado, para a crença, a religiosidade helenista. E então toda esta religiosidade é expressa por meio desta linguagem apocalíptica. Um texto de um tempo muito específico, lido noutro tempo muito específico, que é o nosso, hoje. Exatamente. Também de crise, também de com linguagem também, a olhar para o fim dos tempos. Exatamente. As perseguições, sem querer fazer aqui manipulação da palavra, hoje em dia são diferentes, naturalmente. Poderíamos dizer, não há assim uma perseguição direta à fé dos cristãos, contudo, há modos de vida e de viver que são postos em causa no imediato pelas muitas convulsões, por ser um mundo em espantosa, não é só mudança, mas em espantosa confusão. Por exemplo, e pedindo desculpa por interromper essa linha de raciocínio, mas o ser padre hoje está entre esses modos de vida que podem ser colocados em causa. E digo isto porque está a decorrer a Semana dos Seminários, é um tema destes dias. O padre é do seu tempo, não é alguém que veio extraterrestre, que aterra num sítio. Não, o padre é fruto também do seu tempo e eu creio que aí tem uma mesma missão idêntica como um cristão, mas ele com uma responsabilidade efetiva, porque deve animar as comunidades, deve, como profeta, instaurar-lhe este sentimento de confiança e de esperança. De facto, este modo do livro de Daniel, com este género literário apocalíptico, que utiliza imagens, símbolos, muitas vezes de uma difícil interpretação e que não podem ser lidos à letra, fundamentalista, propõe, acima de tudo, uma chave de interpretação de fé para os acontecimentos que se vivem e, ao mesmo tempo, motivar quem escuta a não abandonar a fé, por muito dramáticas que sejam as circunstâncias. Ora, não são histórias, não são simplesmente imagens desprovidas de um fundamento. Elas têm um fundamento, como o Padre Armindo dizia, é essa certeza e essa confiança de que já também a ação de Deus no mundo não só se realizou no passado, mas está a realizar-se. Se olharmos para este texto, nós vemos que ele convida a essa fidelidade ao que é essencial, ao que é importante, que, naturalmente, os tempos difíceis e os nossos que vivemos mais também desafiam, que é descobrirmos no meio disto tudo, no meio do que passa, no meio das convulsões, no meio da perda, se calhar às vezes até de uma pertença qualidade de vida, que desafios nos colocam para salvar o que é essencial, para valorizar o que é essencial. Claro que isso, hoje em dia, diríamos, não é o imperador Antíoco Epifanes, não vamos também fazer o contraponto disso aos grandes poderios económicos do mundo de hoje, mas tem algumas parecenças, porque os modos de oprimir, de explorar, de se valer da fragilidade de quem já está em dificuldade, são muito idênticos. Todo o poder, ao longo do tempo, acaba por querer afirmar-se nessa subjugação de quem menos pode. Ora, o anúncio do profeta, não quero voltar à experiência, o padre como alguém que procura ler os acontecimentos com este olhar de Deus também, mas ler escutando, ler propondo aos seus irmãos na fé essa abertura àquilo que o Espírito Santo também nos pede para desenvolver e para desencadear, é claramente uma resposta à realidade do tempo. Hoje também pode afirmar-se e deve afirmar-se essa certeza: virá a salvação para o teu povo?
Bom, nós já vemos isto numa outra perspectiva. Essa salvação claro, já aí veio. Numa perspectiva sim. cristã. Essa salvação já veio. E, de facto, quando não só olhamos para Jesus, mas entendemos Jesus presente na vida daqueles que o seguem, essa é a ação da salvação de Deus no meio da história. E, portanto, é um virá, mas é um já veio e já está. No Evangelho, Padre Armindo Vaz, é precisamente dessa vinda que fala o texto. Exatamente. Em muitas expressões aponta-se ou remete-se para os dias em que o Filho do Homem virá sobre as nuvens. O ponto de ligação entre a primeira leitura e o Evangelho, e vice-versa, é precisamente o de um grito de fé e de esperança, tanto por parte do profeta Daniel como por parte do evangelista Marcos, um grito de fé e de esperança. E agora, concretamente, no Evangelho, na pessoa de Jesus. Mas, mais uma vez, cá temos a linguagem do género literário apocalíptico, que deve ser tida bem em conta para não entrarmos em confusões ou em medos escusados. E teremos a oportunidade de explicar todas essas expressões que o texto vai avançando. Esperemos que sim, porque quem conhece a literatura apocalíptica judaica do tempo de Jesus reconhece logo aqui o tipo de linguagem que temos neste trecho. O sol que se obscurece, estrelas cadentes, um ser humano, o Filho do Homem, um ser humano a vir sobre as nuvens, os seus anjos a reunirem os eleitos dos 4 pontos cardeais. Estas imagens são típicas da literatura religiosa apocalíptica judaica. Marcos também era judeu e conhecia bem esta literatura. Portanto, não podem ser interpretadas à letra, mais uma vez, como dizia o Padre Vítor. Nem devem meter medo aos leitores ou ouvintes, porque não pretendem informar sobre eventuais cataclismos de fim do mundo. Claro, como o cinema e outras obras normalmente buscam até Apocalipse o famoso filme para este ano, 2012, ligado às profecias maias. Isto não é uma descrição disso. Exatamente. É mesmo a constatação da realidade do mundo novo que está a surgir. Está a surgir, exato. Esta linguagem estava ligada também, ela, a uma situação histórica de crise, comum, neste caso, ao judaísmo e ao cristianismo. E esta linguagem, esta narrativa, concretamente, nasceu a partir da profunda experiência de impotência, da sensação de vazio, de desesperança, por parte de uma comunidade que também tinha a crise dentro de si própria, isto é, era uma comunidade que originariamente era judaica, mas que agora estava a distinguir-se entre judaísmo e cristianismo. Há aqui referências explícitas neste capítulo 13 de Marcos à destruição do Templo de Jerusalém e da cidade, da própria cidade. Foram os anos 66 até 70 depois de Cristo. Era um tempo de profunda crise de identidade. Crise de identidade do judaísmo, porque via ameaçada a sua permanência na Terra Santa de Israel, com ligação política, social e religiosa àquela terra. Mas era também uma crise de identidade do cristianismo, porque ele estava a distinguir-se, literalmente a separar-se do judaísmo, que era as raízes do cristianismo. Portanto, é uma crise. Por causa disso, tudo, e nessa convulsão dos anos 70, depois de Cristo, os cristãos, muitas comunidades cristãs, estavam a ser torturadas, perseguidas, afligidas por parte de tantas aflições que se agitavam no seu tempo. Ora, estas imagens apocalípticas são uma meditação, uma interpretação espiritual à luz de Deus, à luz da mensagem de Jesus. Queriam dar à crise o sentido último, meditando nela, à luz de Deus, vendo o seu sentido último em Deus. Em todo caso, e sobretudo numa leitura
destes dias, nestes tempos, que resposta já é possível adiantar às incertezas que o texto, ou às certezas que o texto diz, apesar de não informar logo sobre tudo, saber que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Quanto a esse dia e essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem. Claro. Que resposta já há a estes enigmas aparentes? Este texto queria dar esperança, luz, conforto e a certeza da salvação de Deus como um dom gratuito aos seguidores de Jesus. Jesus tinha merecido a salvação por meio de um dom, de uma oferta de si próprio, que era um dom de amor a Deus e aos irmãos, como diz a carta aos Hebreus, aos irmãos. A salvação estava adquirida, portanto, há que ter fé e confiança. O mal tem uma força, mas não tem a última palavra. A última palavra é a de Deus e é a de Jesus. Este texto levava os cristãos a confrontarem todos os acontecimentos com a pessoa e com a mensagem e com a obra salvífica de Jesus. E, portanto, o texto fala da vinda de Jesus sobre as nuvens, com grande poder e glória. Esta imagem apocalíptica significa o juízo definitivo divino sobre o mal moral desencadeado por humanos. E quer-se dizer que esse mal moral, naquela catástrofe dos anos 70, ceifou muitas vidas, é inaceitável para Deus. Deus não pode tolerar o mal moral, isto é, de seres humanos contra seres humanos. E, portanto, este texto é uma projeção do ser humano na esperança. Na esperança. Abria ao transcendente, tornava-se, portanto, libertadora. Claro que não erradicava o perigo. Não erradicava o perigo, nem a inevitável convivência com o mal, mas exorcizava o medo, as dúvidas, a desesperança que a todos nos visitam. Portanto, incutia esperança. Como a flauta do pastor não afasta o perigo dos lobos, mas dá tranquilidade e exorciza o medo do rebanho. Padre Vítor, o seu comentário a este texto? Perante esta riqueza toda, gostava de sublinhar esta segunda parte do Evangelho, onde a pergunta é quando é que isto vai acontecer, no fundo, e Jesus fala da parábola da figueira. Tantos argumentos têm suscitado. E que ao longo dos tempos muitos têm dito, é agora, é daqui a uns anos, é não sei quando. Claro que atiram sempre ao lado, porque o que isto verdadeiramente significa, que é essa erupção do mundo de Deus no mundo humano, da vinda de Cristo e da sua dádiva por nós, já aconteceu. Nós estamos entre o já e o ainda não. A imagem que Jesus apresenta é a da figueira. E a figueira é a última árvore a ter folhas. É aquela que diz ao agricultor que está a acabar o verão e está próximo o tempo da colheita. Portanto, é uma imagem extraordinariamente feliz. Quer dizer, ao mesmo tempo, que este olhar para os acontecimentos com o olhar de Deus tem que significar levantar a cabeça. Há uma outra passagem, não esta, onde o evangelista diz: quando isto estiver a acontecer, levantai a cabeça. Está próximo. Para quê? Para verdes o Filho do Homem. E quanto mais rigoroso o inverno, melhores são os frutos. Quer isto significar, então, que devemos, pura e simplesmente, ficar passivos diante dos sofrimentos e das dificuldades? Absolutamente não. Devemos estar neles com uma perspectiva, de facto, positiva, uma perspectiva de transformação, não ceder ao desespero, mas confiar na mudança, da qual também nós somos os artífices dessa mudança. Não é pensar simplesmente, pronto, Deus vai resolver isto. Era só isto. E já temos pouco tempo para a análise da leitura que é escutada, a leitura do Novo Testamento. A segunda leitura é da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, onde se apresenta, Padre Armindo Vaz, apresenta-se de facto tudo o que as outras duas leituras previam ou profetizavam a acontecer no próprio Cristo. Exatamente. E há aqui a apresentação da superioridade do sacrifício de Jesus relativamente aos sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento pelos outros sacerdotes. Sacerdotes da Antiga Aliança. Da Antiga Aliança, como diz o texto, que ofereciam muitas vezes os mesmos sacrifícios, enquanto que Jesus
ofereceu uma única oblação, tornando-nos a todos perfeitos. Aqui uma clara intenção por parte do autor da Carta aos Hebreus em manifestar, exprimir claramente a eminência, a superioridade do sacrifício de Jesus relativamente aos outros sacrifícios. Onde é que radica precisamente a grande diferença e a superioridade? Está no facto de que os outros sacrifícios eram de animais, que eram sacrifícios rituais, impostos aos animais de uma forma quase mecânica, enquanto que o sacrifício de Jesus é espontâneo, consciente e é pessoal, é experiencial, ou seja, passa-se aqui do ritual para o existencial. Isso é que faz toda a diferença. Jesus, por um acto extremo de amor, manifestou esse amor aos humanos e a Deus, oferecendo toda a sua vida, e portanto podemos dizer que é um sacrifício no sentido de oferta. E no fundo, aquilo que é essa oferta de Jesus para a remissão dos pecados, como diz a última frase, já não há necessidade de oblação pelo pecado. Quer dizer que esta nova aliança que Jesus realiza é de facto outra coisa. O pecado importa muito menos que a iniciativa amorosa de Deus. Claro. Importa muito menos que o chamamento que Deus faz ao homem a entrar em comunhão com Ele. E isso foi feito de uma forma também plena e definitiva em Cristo, na qual nós nos associamos com a nossa entrega também. Penso que é esse o sentido desta leitura. E assim concluímos também a apresentação de todas as leituras que este domingo propõe a quem nos escuta nas Eucaristias. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde apresentamos os desafios que os textos da Bíblia sugerem e os textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe bom fim de tarde, um ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.